sexto ano lá, B e C. Espero que vocês estejam bem, tá? Com certeza estão. Vocês já fizeram as atividades que foram propostas para vocês. Parabéns pela iniciativa de realizar essas tarefas. Sei que não é fácil, vocês não estão na sala de aula. Estou orientando vocês apenas, né, pelo WhatsApp. E vocês estão realizando as atividades. Vocês têm dúvida, vocês perguntam, eu esclareço as dúvidas possíveis. Então vamos lá. Vamos começar então agora a matéria do segundo bimestre. Se vocês quiserem acompanhar no livro, vocês, lá na página 46, unidade 2 do planeta Terra. Nós já estudamos em sala de aula o sistema solar. Estão lembrados? Vocês fizeram um trabalho, né? Infelizmente não teve tempo de expor lá na parede da sala, mas quando a gente voltar a gente vai colocar eles lá. Aqui na página da unidade, planeta Terra, estou mostrando o sistema solar, tá? Então aqui eu tenho o Sol e os planetas, né, do sistema solar. Vênus, Marte, Terra e assim sucessivamente. O que a gente vai estudar agora é esse planetinha aqui, ó, que é o nosso, que é o planeta Terra. Tá? Vamos ver então, no decorrer do capítulo, a gente vai acompanhando e eu vou explicando para vocês. Aqui eu tenho o sistema solar, tá? Ele é formado pelo Sol e pelos astros que giram ao seu redor. A Terra, o planeta onde vivemos, é um corpo celeste que orbita esse sistema. O Sol é uma estrela que irradia luz e calor, fundamentais para o surgimento e a manutenção da vida na Terra. Assim como qualquer astro, o planeta Terra está em constante movimento no espaço sideral. Como acontece esse movimento no espaço? Quais são as principais características do nosso planeta? Como essas características influenciam as paisagens e a vida? Lá no capítulo 4, características gerais do planeta Terra. O planeta Terra, então, falei em sala de aula para vocês que ele tem a forma geoidal. O que é uma forma geoidal? Redonda e achatada nas extremidades. Tá? O nosso planeta está localizado no sistema solar, entre os planetas Vênus e Marte. É o terceiro planeta mais próximo do Sol e o quinto maior desse sistema. Então, em relação ao Sol, ele é o terceiro. Em tamanho, ele é o quinto planeta em tamanho do sistema solar. E a Terra, ele tem um satélite natural, né? Vocês já sabem que a gente vê ele quase todo dia, que é a Lua. Então a Lua, ela gira na mesma órbita da Terra, tá? E além disso também, nós temos os satélites artificiais. O que são satélites artificiais? São satélites criados pelo ser humano, que são colocados no espaço. Para quê? Para estudar a questão, né, do espaço em si, né? Esse satélite, por exemplo, de telecomunicação, é um satélite artificial. A gente vai ver isso depois, né? Isso mais é para a aula de ciências, na verdade. Tá? O planeta Terra, ele tem que ter um funcionamento para garantir a existência da vida nele. Né? O que tem? O que acontece então? Tá? E nós sabemos que o nosso planeta é um planeta vivo, na verdade. Ele está em constante e profunda transformação. Tá? Além de ter as transformações naturais, ainda tem as transformações ocasionadas pelo ser humano. Aquelas coisas que nós, seres humanos, fazemos. Né? A gente viu, a gente já falou sobre isso, que nós, seres humanos, transformamos, tá? Estamos transformando e vamos transformar ainda mais a natureza por um aspecto. Que aspecto que é? Necessidade de sobrevivência. Né? Que afinal de contas a gente vive num planeta, né, que até então, segundo a ciência, tem 4,6 bilhões de anos. E nós, seres humanos, aparecemos no planeta 10 milhões de anos atrás, segundo a teoria da evolução. Tá? Porém, nós tivemos que transformar ou modificar esse planeta para que a gente conseguisse sobreviver nele. Né? Aqui eu tenho o sistema solar. Tá? Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.
Interessante que aqui Plutão não aparece, né? Porque ele é considerado um planeta anão e pelo seu tamanho ele não é considerado mais um planeta, sim um planetóide. Chamados de movimentos da Terra. Que movimentos são esses? Na verdade são dois. São o movimento de rotação. O que é esse movimento de rotação? É o movimento que a Terra faz em torno de um eixo imaginário. Então vamos imaginar uma bola, uma haste no meio e o planeta girando em torno dessa haste. Só que isso é imaginário, tá? Ela gira em torno de si mesma. Esse movimento ele acontece de oeste para leste, né, no sentido anti-horário, e ele leva 24 horas. Mas na verdade não são exatamente 24 horas. São 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Tá? Mas por que foi levado para 24 horas então? Para facilitar o estudo e os cálculos. Né? Mas você sabe que esses minutos que estão faltando aí, né? O que acontece com eles? Esses minutos e esses segundos. Eu tenho que a cada 4 anos acumula 6 horas. Tá? 6 vezes 4, 24 dá mais um dia. Porque de 4 em 4 anos acontece um ano chamado ano bissexto, que acrescenta mais um dia, né, no calendário de fevereiro. E os anos bissextos só acontecem nos anos múltiplos de 4. Por exemplo, estamos agora em 2020. 20 é múltiplo de 4. Então esse ano é ano bissexto. O próximo vai ser de 2024, que é de 4 em 4 anos. E graças à rotação, né? Graças à rotação, o Sol aparece de um lado no leste e desaparece do outro, que é o oeste. Está lembrado daquele processo? Sabe como é que eu faço para orientar pelo Sol? Vou estender meu braço direito para onde o Sol nasce, tem o leste. Lado esquerdo eu tenho o oeste, na minha frente eu tenho o norte e nas minhas costas o sul. Né? Sempre, só está lembrado que a gente falou? Para você se orientar pelo Sol, você tem que saber onde ele nasce. Né? Só que essa localização não é exata. Né? Mas dá para a gente perceber aonde estão os pontos cardeais: leste, oeste, norte e sul. Tá? É porque, na verdade, se a gente for observar, né, eu vou ter que o Sol ele tem um movimento na Terra. Né? Ele nasce leste e se põe oeste. Né? Se eu for parar para pensar, o que está andando? Seria o Sol, né? Mas na verdade não é. O Sol está parado, a gente anda, né? Está lembrado do momento de rotação? Um eixo que a Terra gira. Esse momento dela girar, a gente imagina que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Né? Na verdade é a Terra que está girando. Tá? Chamado, esse movimento que o Sol faz, que a gente acha que ele faz, mas na verdade ele não faz, é nós que estamos fazendo, é chamado de movimento aparente do Sol. O Sol, tá? Tem gente que, as pessoas mais velhas, por exemplo, eles costumam olhar para o céu e imaginar que horas são, tá? Ele nasce às 7 horas, tá? Quando ele está lá no nascente, ali nascendo na serra, imaginar que são 7 horas. Quando ele está a pino, o que é o Sol a pino no meio do céu? Quer dizer que são 12 horas. E quando ele está se pondo lá na serra, tá? No lado oeste, são 17 horas. Conhecido também como 5 horas da tarde. Dá para eu perceber mais ou menos. Tem uma experiência chamada relógio do Sol, relógio de Sol, que você faz o mar e marca, né, a sombra que o Sol faz nessa haste que você colocou no chão. Tá? Aí eu consigo ver o movimento aparente do Sol, né, chamado relógio de Sol. E tem outro movimento, que é o movimento de translação. Esse movimento é diferente do outro. Lembra que a rotação é feita de volta de um eixo imaginário e translação é feita em torno do Sol. Tá? O movimento que a Terra faz em torno do Sol. Então a Terra ela pratica dois movimentos ao mesmo tempo. Rotação em torno de um eixo imaginário e a translação, que é o movimento que ela faz em torno do Sol. Esse movimento de translação, gente, ele leva 365 dias
5 horas e 48 minutos e 47 segundos. Tá? Então, levaram para quanto? 365 dias. Tá? Essas horas que faltam aí, essas horas e minutos que faltam em relação àquele movimento de rotação que a gente viu anteriormente. Tá? Mas eu quero que vocês saibam que rotação em torno do eixo imaginário, que leva 24 horas, translação de movimento em torno do Sol, que leva 365 dias ao ano. Tá? Esses 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 47 segundos, chamaram de ano solar. Por que ano solar? Porque está referente a uma translação que a Terra faz em torno de um eixo. Tá? Porque a Terra ela distribui, tá, o Sol. O Sol tem duas funções do planeta, aquecer e iluminar. A luminosidade do Sol, ou os raios solares, tá, ela atinge de forma diferente, tá, o nosso planeta, nos dois hemisférios, norte e sul. Quando é um tipo de iluminação no norte, é diferente no sul. Quando é o tipo no sul, é diferente no norte. Tá? E isso resulta naquele fenômeno chamado de 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Se eu for pensar, quantos meses tem um ano? 12. Quantas estações do ano que eu tenho? 1, 2, 3, 4. Primavera, verão, outono e inverno. Então seria 12 dividido por 4, dariam 3. Então teria basicamente 3 meses para cada estação do ano. Tá? Essas estações do ano ela tem início nos equinócios e solstícios. O que é isso? Tá? Aqui na página ao lado, aqui, ó, tem a explicação. O livro de vocês traz isso. Quando ele está de azul aqui, você pode olhar no cantinho da página que ele traz a explicação. Equinócio: momento em que os dias e as noites têm a mesma duração. Ocorre geralmente em 20 ou 21 de março e marca o início do outono no hemisfério sul e da primavera no hemisfério norte. E em 22 ou 23 de setembro, marcando o início da primavera no hemisfério sul e do outono no hemisfério norte. Isso é equinócio. E o solstício? Movimento em que há a maior diferença de duração entre o dia e noite. Ocorre em 20 ou 21 de junho e marca o início do inverno no hemisfério sul e do verão no hemisfério norte. E de 21 a 23 de dezembro, marcando o início do verão no hemisfério sul e no inverno no hemisfério norte. Então, esse solstício e equinócio, gente, eles são diferentes. Né? Por exemplo, o equinócio está acontecendo o outono no hemisfério sul. Obviamente, a primavera no hemisfério norte. E o solstício está acontecendo o quê? Outra variável. O que acontece? É inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte. Ok? No equinócio, os dias e as noites têm basicamente a mesma duração. Já no solstício, tá? A diferença de duração entre o dia e a noite. As estações do ano aqui nesse desenho. Tá? Tá o Sol, a movimentação da Terra. Tá? Em torno do Sol, que é o movimento de translação. Porque as estações do ano são estabelecidas pelo movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do que? Do Sol. Tá? Aqui tem a explicação. As setas, tá? Essa seta vermelha mais grossa está indicando o movimento de rotação, que a Terra está girando na rotação e translação ao mesmo tempo. A vermelha, vermelha, vermelha. Né? E translação é essa maior em torno do Sol. Tá? Aqui está o que? Aqui está, tá? Início do inverno, do inverno no hemisfério norte e no hemisfério sul. Aquele fator que eu falei para vocês anteriormente. Tá? Mas eu quero que vocês lembrem o seguinte, que solstício, o equinócio e solstício estabelece devido ao momento de translação que faz estabelecer as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Isso aqui a gente já viu, já passei um desenho para vocês de caderno, não sei se vocês estão lembrados, são as zonas térmicas da Terra. Tá? Essas zonas térmicas da Terra, elas estão bastante relacionadas aqui. Tá lembrado lá das linhas imaginárias da Terra? Tá? Aquelas linhas imaginárias traçadas na horizontal e na vertical. Quais são? Na horizontal
é deitado. Equador, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico. Abaixo do Equador, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico. Tá? Essas zonas térmicas da Terra, gente, não tem ligação em linha vertical não, que é o meridiano de Greenwich. Tá? As zonas térmicas, elas são basicamente 1, 2, 3, 4, 5. Só que é o seguinte, eu posso conhecer não como 5, e sim como 3. Porque polar ártico e polar antártico basicamente são iguais. Temperada do norte e temperada do sul basicamente são iguais. Eu tenho a zona tropical que está no centro. Tá? Mas por que eu falo 1, 2, 3, 4, 5? Devido à localização. Tá? Por que localização? Vamos ver essa zona polar ártica aqui. Ó. Ela está situada entre quais linhas imaginárias? Ela está acima do Círculo Polar Ártico. Daqui para cima, do Círculo Polar Ártico para cima, é tudo zona polar ártica. Ou zona glacial, também conhecida como glacial do norte, que eu passei para vocês no caderno. Essa zona temperada do norte, ela está entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Toda essa faixa amarela aqui. A zona tropical entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Essa aqui também é conhecida como zona intertropical, que está entre os dois trópicos, Câncer e Capricórnio. A temperada do sul, que está entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E a zona polar glacial antártica, que está do Círculo Polar Antártico para baixo. Tá? Isso aqui, gente, é em relação àquele fator da luminosidade do Sol. Porque a Terra é a forma geoidal. Então eu vou focar vamos pensar em focar uma lanterna na Terra. O que vai acontecer? Como a Terra é redonda, o foco da lanterna, que é a luz que sai da lanterna, ela não vai iluminar todo o planeta Terra da mesma forma. Tá? Ela não vai iluminar da mesma forma, vai iluminar de forma diferente. Tá ligada, essas zonas climáticas ligadas a essas questões também. Tá? As estações do ano que voltam de novo. Tá? Aqui tem uma coisa interessante. Ó. Na zona tropical, que é aqui a gente mora, né? A gente está na zona tropical, intertropical, essas características de 4 estações do ano não são tão bem definidas. Por isso é mais difícil diferenciá-las ao longo do ano. Em algumas regiões tropicais, cidades do Brasil, como por exemplo Fortaleza, Ceará, Manaus, no Amazonas, predominam 2 estações, seca e chuvosa. Né? Então eu poderia definir a estação seca como verão e chuvosa como inverno? Não é bem assim. Tá? Talvez eu tenha outra estação enfiada, a outras estações aí no meio. Tá? Muitas das vezes as centrais meteorológicas falam, olha, dia tal vai começar a primavera. Tá? Dia tal vai começar o outono. Aonde que essas estações são muito bem definidas? Aonde que elas são? Sabe onde? Aqui, ó, nas zonas temperadas. Aqui eu consigo distinguir claramente as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Os fusos horários. Eu vou falar para vocês aqui por cima, depois eu vou tentar ver se eu elaboro uma aula para vocês entenderem isso aqui. Tá? Isso que é razoavelmente complicado. Tá? Porque, por exemplo, eu tenho 24 horas num dia. Tá? Gente, os fusos horários também são estabelecidos. Tá? Os fusos horários são estabelecidos pelo momento de rotação. No momento que a Terra faz o torno do eixo imaginário, ela vai girando e as horas vão diferenciando, porque o Sol fica parado, a Terra vai girando e as horas vão ficando diferentes. Tá? Quantas horas tem um dia? 24. Tá? A circunferência da Terra tem 360 graus. Se eu dividir 360 por 24, vai dar um estado de 15 graus. Cada meridiano, tá, tem 15 graus. E cada 15 graus é um fuso horário, que é 1 hora. Tá? As horas começam e terminam na linha internacional de mudança de data, que é chamada de meridiano de Greenwich. Ele é a linha internacional de datas. Tá? Então aqui eu tenho um mapa de fuso horário do mundo. Tá? Se você contar aqui até lá, você vai achar o quê?
12 aqui, até aqui tem 12, daqui para cá tem 12, 12 mais 12, 24. Olha que negócio estranho é esse. Não tem 24, tem 25. Tem 24, sabe por que isso aqui, ó? Esse planeta é redondo, ele emenda do lado de lá, se torna 24 horas. Mas na sala de aula a gente vai ver detalhadamente isso aí. Tempo geológico, isso aqui não é muito importante, eu não vou cobrar muito isso aqui de vocês, tá? Além de não ser importante, ele é um caso complicado de entender. Se for utilizar, fazer tarefa a respeito disso aqui, eu vou deixar vocês utilizarem, tá? Eu vou permitir que vocês utilizem esse gráfico para facilitar o estudo de vocês. Então, com esse gráfico aí, com essa tabela, vocês vão fazer atividades, tá? Aqui está cada um deles. As fases, éon, era e período, tá? Nós estamos agora vivendo um período quaternário, tá? Porque a Terra ele passou por constantes transformações, a gente vai ver isso depois, tá? Aqui está a questão das eras geológicas e surgimento da vida, tá? Tá vendo? Aqui 4,6 bilhões de anos atrás, conta o surgimento do planeta. O planeta era formado por rochas incandescentes, lava no caso, as primeiras formas de vida na água, elas foram modificando. Temos a era aí dos dinossauros, né? E depois vem a era dos mamíferos e o surgimento do homem, tá? Esses mamíferos, o homem mais ou menos 66 milhões de anos atrás, mas o homem tem uma idade aproximada de 10 milhões de anos atrás, o surgimento da nossa raça no planeta, tá? Mas essa teoria evolucionista, como é que ela é explicada? Fósseis. O que são fósseis? Fósseis são restos de seres vivos, tá? Animais, vegetais ou micro-organismos que estão incrustados na rocha. Morreram há milhares de anos e eles foram fossilizados numa rocha. Vamos para a estrutura interna da Terra. A Terra tem uma estrutura, tá? Se eu pegar a Terra e dividir ela ao meio, cortar ela ao meio, eu vou ter essa estrutura. A parte onde vivemos é a crosta terrestre. Eu tenho o manto e o núcleo, tá? A Terra vista por dentro. Então, quando eu vou fazer um buraco aqui, eu vou furar. A cada 10 metros aumenta 1 grau Celsius, chamado grau geotérmico. Estou chegando em direção ao núcleo terrestre, tá? Vamos ver essas definições importantes aqui. A crosta terrestre é a camada externa da Terra. Sua espessura varia de 25 a 90 km aproximadamente. Então, se eu vou furar 25 a 90 km, dependendo de onde que eu estou, né? Eu vou então, esses 25 km a 90, eu vou ter a crosta terrestre, o manto. É a camada intermediária da Terra. Ela se localiza entre a crosta e o núcleo e tem uma espessura de aproximadamente 2.900 km. O manto superior, lá no núcleo terrestre, né? O manto ele é dividido em dois, o manto superior e inferior. O superior ele tem uma temperatura de 2.000 graus Celsius e o inferior, que está próximo mesmo ao núcleo, 3.000 graus Celsius. O núcleo, a parte central da Terra, e sua espessura é de aproximadamente 3.470 km, com temperatura de cerca de 6.000 graus Celsius. Então eu percebo que essa temperatura muito alta aqui, ó, eu percebo que o núcleo terrestre é formado por rochas em estado líquido, né? Como a temperatura é muito alta, rocha derrete. Vamos pegar um exemplo aqui para vocês entenderem. O vidro que vocês utilizam, tá? Ele é formado por quê? Ele é feito de quê? De sílica. O que é sílica? É areia. Então ela é aquecida a altas temperaturas e elas vão ficando moles, tá? Tem alguns vídeos que você vê na internet o pessoal fazendo vidro, né? Fazendo peças de vidro. É vidro quente. É a sílica que derrete. E a parte de areia dá a forma do jeito que ele quer nela. As rochas é a mesma forma. No entanto, a comprovação científica disso é o vulcão, que é um fenômeno terrestre chamado fenômeno endógeno. O que o vulcão acontece? Expele lava quente para fora, tá? Lá do núcleo ou do manto terrestre para a crosta terrestre. A gente vai ver isso depois. Ok? Temos aqui umas atividades. Depois a gente vai ver o que acontece com isso aí, tá? Então espero que vocês tenham gostado.
aula, acompanhe o livro. Qualquer dúvida, pergunte. Um abraço.